Olá, nós somos o grupo 2N5 do curso de Pedagogia na matéria Projeto Integrador 4, que traz como tema o desenvolvimento populacional comercial urbano do distrito de Cuiabá Paulista. O nosso relatório ele é mediado pela Juliana Moraes Belo. E a problemática é como apresentar aos alunos do 5º ano do ensino fundamental a história e geografia do distrito onde vivem. Nós apresentamos como resposta para o nosso problema de pesquisa a hipótese de que, em contato com a história e cultura do local em que vivem, os alunos têm uma maior facilidade de compreender a importância das aulas de história e geografia na escola. A introdução é que os estudos geográficos focam nas mudanças do espaço em suas representações. O raciocínio espacial possibilita que a criança estabeleça uma relação descentralizada com o ambiente e perceba que não é o centro do universo. Já em história, o recorte é sobre o tempo, considerando acontecimentos, seus agentes e suas consequências. O aluno precisa entender que as permanências de elementos históricos, como construções e hábitos que se iniciaram no passado e as influências deles na atualidade. Com essas duas matérias, o cruzamento entre as duas disciplinas é inevitável, visto que as mudanças físicas se dão ao longo do tempo, mas também por influência humana. Logo, as boas aulas permitem ao estudante comparar o passado com o presente, para compreender o que vive hoje e oferecem ferramentas para que projete o futuro. Isso não só no que diz respeito aos limites do bairro ou da história pessoal de cada um. Nós apresentamos como resposta para o nosso problema de pesquisa a hipótese de que, em contato com a história e cultura do local em que vivem, os alunos têm uma maior facilidade de compreender a importância das aulas de história e geografia na escola. Através desse projeto, nós tentamos buscar a história local para a sala de aula. O aluno ele se sente inserido dentro da escola quando ele está inserido diretamente no estudo, no conteúdo a ser estudado. Ele sente a proximidade. A justificativa desse trabalho é proporcionar situações nas quais os alunos sejam colocados em contato com as práticas sociais e culturais de suas comunidades. Complementar e diversificar podem consumir grande esforço e tempo dos professores que ensinam história e geografia em todos os anos e níveis de ensino. A criança, por intermédio da brincadeira, das atividades lúdicas, atua mesmo que simbolicamente nas diferentes situações vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e atitudes. Através dessa afirmação, o grupo pretende expor que é possível ensinar história e geografia brincando, de maneira mais leve na sala de aula, através de fotos, de informações. Hoje, com o mundo globalizado, onde o mundo digital é extremamente inserido ainda na infância, é capaz de, mesmo sem a criança perceber, ela ir adquirindo essa noção de espaço, essa noção de história em comunidade, que vem se perdendo, porque as facilidades do mundo moderno, até mesmo nas pequenas localidades, elas se fazem presentes. Os objetivos são identificar os desafios encontrados pelo professor durante o ensino de História e Geografia para o 5º ano do ensino fundamental e oferecer alguns recursos para a implementação da aprendizagem em Geografia e História remotamente. Através dos objetivos, foi o momento mais difícil de desenvolver o projeto, porque, assim como a maioria dos docentes, nesse período de pandemia, nós tivemos muita dificuldade para a elaboração da aula
que é a proposta inicial do grupo, uma aula sobre o conteúdo a ser dado para o quinto ano, na questão de recursos. A dificuldade é imensa para o professor ter que gravar sem um apoio da escola ou do ambiente escolar, de ter o material para gravação de aula, para desenvolvimento, o data show e tantos outros recursos que se fazem necessários, porque a aula de História e Geografia, na sua maioria, ela é muito visual. O aluno aprende vendo através de fotos a diferença com o passar do tempo nos ambientes em que ele circula, a dificuldade para encontrar a história das pequenas comunidades, seja documentada na internet ou em livros. A grande maioria desses lugares, a história deles se perdem com o passar dos anos pela falta de documentação. Fica tudo muito confuso. As crianças elas sabem da história básica, mas a grande maioria das informações elas são perdidas com o passar dos tempos. A delimitação é entender os desafios enfrentados pelos docentes durante o ensino de História e Geografia de maneira remota, usando conhecimento sobre a história local para a elaboração de conteúdo. A fundamentação teórica ela é quase toda baseada nessa única afirmação do Pimenta, que ela retrata muito bem aquilo que é passado. Conhecer significa estar consciente do poder do conhecimento para a produção da vida material, social e existencial da humanidade. O Pimenta ele diz de maneira muito clara que assim, o futuro se constrói a partir do conhecimento do passado. É necessário estudar aquilo que as comunidades, que o mundo passam ao longo dos tempos. É através desse exemplo do que foi feito, do que já existiu, que o mundo continua evoluindo, seja nas grandes metrópoles, nas pequenas comunidades. Esse estudo ele tem que existir e é desde a tenridade, ainda nos anos iniciais do ensino fundamental, onde a criança consegue adquirir, preservar essa informação de comunidade, tudo o que é cultural, que está inserido dentro da realidade dele. O docente deve ter o saber, mas principalmente ter a competência de saber transmitir, pois as competências do professor são indispensáveis para que os alunos tenham uma aprendizagem significativa, de acordo com Borges, de 2004, página 274. O conhecimento da matéria é visto como a base de sustentação do trabalho. É o arcabouço teórico do professor na forma de abordar o mundo e a cultura. O Borges, ele afirma basicamente que na maior parte das pequenas comunidades, como é o caso relatado no trabalho, que a grande maioria dos professores, como eles são de comunidades diferentes, maiores que essas pequenas comunidades, não existe essa aproximação cultural. O distanciamento cultural ele é muito grande. Isso por muitas vezes atrapalha o professor para ensinar sobre uma cultura local. Ele tem que buscar o conhecimento. Não há como ensinar história e geografia sem um aprofundamento sobre o tema a ser estudado. Fica muito neutro, e aquilo que é neutro não é absorvido. As cidades, como são o maior artefato já criado pelo homem e sempre foram objeto de desejos, desafios, oportunidades e sonhos. O processo de urbanização está presente na maioria das regiões, associado ao desenvolvimento do capitalismo, seja de forma direta ou periférica.
A urbanização não depende somente do crescimento, sendo necessário, dentre outros aspectos, que a população urbana seja maior que a população rural de determinado território. Essa afirmação ela foi colocada no trabalho para fomentar um pouco dessa ideia. O ambiente estudado ele é rural, consta com a população, o distrito de Cuiabá Paulista, no caso, que é o distrito que a gente usou no nosso estudo. Ele conta com mais de 3.000 habitantes, mas na sua maioria, apesar de mais de 50 anos de fundação, é rural. É composta por assentamentos, fazendas e chácaras. A grande maioria dos alunos que frequentam a única escola estadual do distrito é rural, é uma clientela quase que de 50% rural. O processo de urbanização brasileira é recente, ocorrendo principalmente a partir da segunda metade do século XX, como de forma geral. Também aconteceu nos demais países da América Latina e países em desenvolvimento. Os dados obtidos em pesquisa são de que o distrito de Cuiabá Paulista tem como seu fundador o senhor Kozuki Endo, que no início da década de 50 adquiriu a fazenda Cuiabá, de 13.840 alqueires de terras, onde foi criado o distrito pela Lei 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do município de Mirante do Paranapanema e comarca de Santo Anastácio. Tanto o município de Mirante do Paranapanema quanto o distrito de Cuiabá Paulista e adjacências é composto por uma economia agrícola, pequenos e grandes produtores. Grande maioria dos empregos da região são numa usina de açúcar e álcool da região, onde a maioria das famílias tem alguém que trabalha ou não. O distrito é pouco conhecido, apesar do tempo de fundação. Ele é um ambiente um tanto quanto fechado ainda, isolado, já pela difícil localização, que ele é distante do município 23 quilômetros do município de origem, e das adjacências também sempre mais de 20 quilômetros, e isso torna mais difícil ainda a criação de estudos sobre o local. A grande dificuldade que esse trabalho apresenta é a dificuldade de adquirir informações. Elas foram adquiridas através de pessoas, moradores da comunidade, com relatos, com pouquíssimo material que foi guardado ao longo dos anos. E a culminância desse projeto se dará com a realização de uma videoaula, onde todas as informações obtidas serão apresentadas aos alunos do 5º ano de maneira coerente, informações e fotografias onde diferenças sobre o tempo e espaço serão salientadas. Onde entra a grande dificuldade do trabalho é essa, que a maior parte das informações são por fotos, imagens, e nós não dispomos de recursos para apresentar aos alunos uma videoaula. Então, basicamente a dificuldade da maior parte dos professores. Elas, no caso, em uma situação real, seriam encaminhadas aos alunos, porque o grupo não teria como transmitir um data show ou um painel. E é só. Obrigada e até o próximo.